Bem-vindos de novo a mais um episódio de E aí, professor? Eu sou Martin Smith e esse é o Walter White. Como vai você, Martin? Eu vou bem, Walter. E você? Eu vou bem. Então, hoje nós vamos voltar à Babilônia. É verdade. E daí, a mensagem tem que crescer até um alto clamor. E então iremos para o céu. Sim. Agora, antes de começarmos, este é um resumo. É uma compilação de eventos. E o objetivo em fazer neste formato, apesar de já termos mencionado em vários e vários episódios, é produzir um programa que possa ser distribuído a outras pessoas, para que elas possam ter a compreensão mais clara do que é a Babilônia, do alto clamor, e é basicamente uma ferramenta evangelística. É isso mesmo. Para algumas pessoas vai ser como uma revisão. Exato. Mas é sempre bom rever as coisas para deixar a mente afiada, para que quando você precisar, você tenha todos esses pontos preparados e organizados. Correto. Estamos nos aproximando do tempo em que o alto clamor irá ganhar força, portanto, as pessoas precisam saber o que é ele. E este programa pode ser baixado de nosso próprio servidor para ser distribuído a todos. É isso mesmo. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, mais uma vez muito obrigado por nos reunir. Senhor, nós pedimos que mais uma vez Tu ilumine nossas mentes e abençoe essa conversa. Ajude com que os que nos assistam e nós também espalhemos isso como as folhas de outono. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar do começo. Vejamos o que a Bíblia tem a dizer quando ela fala a respeito de Babilônia. E o que isso tem a ver com o Antigo Testamento. A beleza da Bíblia é que ela nunca fica obsoleta. Ela nunca envelhece. Pois até mesmo as histórias antigas são tipológicas. Elas, portanto, são muito importantes para o tempo em que vivemos. Sabe, é muito interessante isso que você está falando, porque desde que eu comecei a perceber, através das suas palestras e outras palestras também, que tem a tipologia, quando eu leio a Bíblia, muitas possibilidades se abrem, porque você aplica isso a você mesmo e acaba percebendo como isso é relevante ainda para os dias de hoje e... É realmente impressionante. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E algo que me frustra muito é quando essas Bíblias modernas, cuja tradução é baseada em um documento que foi literalmente tirado de uma lata de lixo, acabam deixando certas palavras de fora apenas porque seus tradutores acharam que era uma mera redundância. E isso é ridículo, porque destrói completamente a harmonia. Mas, de qualquer forma, teremos esse problema até o final. Temos aí uma imagem de Belsazar, que estava festejando quando, de repente, surgiu uma mão escrevendo algo na parede, e Daniel foi chamado para interpretar. Isto é o que foi escrito na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação. Mene significa que Deus contou seus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste achado pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Martin, por que a palavra mene foi repetida? Porque ela se refere a 2 reis? Sim, havia 2 governantes. Belsazar estava encarregado dos deveres civis, podemos dizer, governos da época, enquanto que o seu pai era interessado no aspecto religioso. Ele basicamente se recluiu. Ele era o cabeça da religião. E é importante notar que o pai dele não era o Nabucodonosor. Não, não era. O que temos aqui são 2 menes. E os 2 foram contados e achados em falta. Mene, mene, Deus contou os dias do reinado e determinou seu fim. Quer dizer, tanto a esfera civil quanto a religiosa.
é a reunião entre igreja e Estado. Portanto, é muito importante salientar esta repetição que ocorre aqui. Esta foi a queda de Babilônia literal, que, segundo a Bíblia, nunca seria reconstruída. Nunca. E, de fato, ela nunca foi reconstruída. Na verdade, ela nunca seria reconstruída e ocupada. Parte dela foi reconstruída para servir de museu. Porém, não existe nenhuma cidade chamada Babilônia no mundo hoje. Portanto, este é um ponto de partida muito interessante. A queda de Babilônia. Os seus dois aspectos caíram. Vamos agora a Apocalipse 18, que fala sobre o alto clamor. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus e tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Anjos significa mensageiro, e Deus sempre trabalha por meio de seus agentes, através da humanidade. Portanto, esta mensagem, com o poder do anjo por trás, é uma mensagem que deve ser entregue a todo mundo. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Veja a repetição aqui. E tornou-se a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Como eu disse, veja a repetição da palavra caiu. Duas coisas caíram. Mene, mene, caiu, caiu. Mais uma vez, temos dois aspectos, o religioso e o político, e eles estão conectados em uma unidade, e ambos caíram. É interessante, Martin, que quando discutimos isso na Bíblia, e quando eu estava fazendo a série sobre Hebreus, que está sendo lançada agora mesmo, ficou bastante claro que a função governamental e a função sacerdotal deviam ser estritamente separadas. E caso um rei ultrapassasse esse limite, julgando-se também o sacerdote, então o resultado disso era a lepra. Sim. A lepra é símbolo do quê? De pecado. Pecado. E por um acaso existe alguém atualmente em nosso planeta que alega não apenas ser um rei, mas também um sacerdote? O que está atribuído a ele, então? Lepra? Sim, toda essa pecaminosidade. Todo pecado. Ele é chamado o homem do pecado. Só existe uma pessoa no mundo que é tanto rei e sacerdote. E ele é tanto um chifre, ou seja, um poder político, como uma mulher, ou seja, uma igreja. Portanto, é isto que está caindo. Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Uma ave na Bíblia pode ter vários significados. O Espírito Santo é retratado como uma ave limpa, uma pomba. É um símbolo bastante interessante, já que a pomba é um animal bastante manso. Ela tornou-se o antro de toda ave impura, de toda ave detestável. Portanto, podemos concluir que existe um falso Espírito Santo nesse sistema, e por trás dele estão atividades demoníacas. E o que é triste é que todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, as nações beberam as filosofias dela. E os reis da terra se prostituíram com ela. Ou seja, os sistemas políticos se uniram a ela. Isto é uma união ilícita, a igreja e o Estado. Caiu, caiu. E às custas do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Será então que o mundo econômico também está incluído nesse sistema? Sim, com certeza, nesse sistema de igreja e Estado. Exato. Então ouviu outra voz dos céus que dizia: saiam delas, povo meu, para que não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. E de acordo com esse verso, o povo de Deus sabe disso. Sim, e é por isso que eles têm que sair. Precisam sair.
pois os pecados dela acumularam-se até os céus e Deus se lembrou de seus crimes. Ao lerem esses versos, as pessoas precisam entender o que é o pecado, para que assim possamos identificar esse sistema do qual ele está falando. A Bíblia deixa muito claro que pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. E a tradução bíblica King James diz assim, em Tiago 2, verso 9. Mas se você tiver respeito pelas pessoas, você comete pecado e é culpado pela transgressão da lei. Isso é realmente muito interessante. Aqui a Bíblia está deixando bem claro o que é o pecado. Pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? Sim, Os 10 mandamentos, naturalmente. Portanto, este sistema é um sistema de pecado, pois ele transgride a lei de Deus. E como sabemos, a Igreja Católica Romana não apenas transgride a lei de Deus, mas ela alterou e ela pretende que todo mundo obedeça a essa lei adulterada. Eles pensam que mudaram a lei. Sim, eles acham que mudaram a lei. Mas voltando para a tradução King James de Tiago 2,9, aqui diz que se respeitarmos as pessoas, cometemos pecados. Ora, será que a Bíblia está dizendo que não devemos respeitar as pessoas? Claro que não. O que isto quer dizer é que se você prestar atenção e der ouvidos a alguém que desvia você da lei de Deus, o que é pecado, então isso também é pecado. Sim, mesmo que pareça que ele é de Deus. Exato. Então, cuidado para que ninguém te engane. Portanto, se você tiver respeito pelo homem do pecado, então você se torna um pecador caso passe a fazer a vontade dele. Babilônia é uma transgressora da lei de Deus. Apocalipse 18, verso 4 diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. E Deus não quer que você seja participante dos pecados delas. Ora, isso não quer dizer que Deus quer que você guarde os mandamentos dele ao invés dos da Babilônia? Sim. Muito bem. Mas por quê? Porque ele quer que você se salve e não sofra as pragas dela. O verso 5 diz: Porque já os seus pecados acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Para mim é interessante que mais uma vez nós vemos que a lei é colocada como uma proteção. A lei existe para te proteger. Correto? Falamos a respeito da lei da liberdade, não é? Um aspecto muito importante. Chegamos então ao ponto em que podemos afirmar com certeza quem é Babilônia. Apocalipse 16, versos 19, nos dá mais pistas. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Portanto, Babilônia ainda se chama de cidade, a cidade das 7 colinas. Mas ela foi dividida em 3 partes, o que quer dizer que Babilônia consiste de 3 componentes. E a cidade das nações caíram, isto porque foram complacentes com ela. E Deus se lembrou da grande cidade da Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ela, portanto, é a grande cidade que governa sobre as nações. E como vimos, ela consiste de 3 partes. Lá no verso 13, vemos que aquela que está cheios de espíritos imundos, semelhantes a rãs, e eles saíram de 3 componentes. As rãs saíram da boca do dragão, da boca da besta e também da boca do falso profeta. Todos os 3 são identificados nas Escrituras e de maneira muito clara. Os reformadores deixaram absolutamente claro que, segundo o pensamento deles, a besta não pode ser outra além do papado, o sistema católico romano. E ela tem espíritos imundos, ou seja, espírito pela qual ela atua não é o Espírito Santo, mas é o espírito falso, pois não está em harmonia com a lei de Deus. A lei e ao testemunho, se não falarem em harmonia com esta palavra, é porque não há luz neles. Muito bem, quem é o dragão? Quem é a besta? E quem é o falso profeta? Vamos dar uma olhada. Muito bem, vamos ver quem é o dragão. Apocalipse 12, versos 9.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isto, portanto, é demoníaco, correto? Isto é do diabo. E isto é um componente da Babilônia. Portanto, é necessário que haja dogmas e doutrinas e ensinos por meio dos quais o mundo é enganado, que venham diretamente da boca da serpente, da Babilônia. É mesmo. Muito bem. João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, a grande maioria das coisas que vêm de Babilônia são mentiras. Mentiras e enganos. Mentiras e enganos. Em todos os níveis, não se pode confiar nada que vem daquela boca. Não mesmo. Mas o mundo está maravilhado com ela. É, porque ela parece tão enfeitada e bonita. É apresentada de uma maneira atraente. E o dragão também é ardiloso. Ele trabalha em segredo. Vejamos as mentiras do dragão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Muito bem, estas são as 3 mentiras da serpente. Ela alega que não existe morte, ela alega que seremos como Deus, e também que nós mesmos podemos decidir o que é bom e mal. Ou seja, você não precisa de Deus para lhe dizer o que é certo ou errado. Estas são as 3 mentiras. Vamos voltar a elas daqui a pouco. Vamos à besta agora. Apocalipse 13, 1. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, ou seja, ela emergiu do meio das nações. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 coroas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Estes são os mesmos atributos do chifre pequeno, como é descrito lá no livro de Daniel. É um poder blasfemador. Ele controla as nações. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. E os seus pés eram como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Portanto, a aliança entre o dragão e este poder é firme como rocha. E possui todos os componentes da profecia de Daniel do capítulo 7. Ela era como leopardo, ou seja, possuía a filosofia grega. Também era como urso, ou seja, tinha a filosofia medo-persa. E também falava como leão. Este é o componente babilônico. E o dragão lhe deu o seu poder. Só existe um poder que se enquadra nisso. E todos os reformadores diziam que esse poder é o sistema católico romano. Veja, não estou falando das pessoas, estou falando do sistema. E a filosofia dela é baseada na filosofia grega. Filosofia da lei natural, filosofia grega. Será que ela acredita na condição dos mortos, quando Deus diz, vós certamente morrereis? Ou acredita na imortalidade pregada pela serpente? Acreditaram na serpente, Muito purgatório. bem. Então temos que ver isso. E no capítulo 17 de Apocalipse, temos ainda mais informações. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo-me, isto se refere ao tempo final desta criatura. Pois o anjo possuía a taça da praga em sua mão. Isso é um pouco antes do fim. E ele me disse, venha, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Eu vou te mostrar essa igreja apóstata. Pois na Bíblia, uma prostituta, espiritualmente falando, é um sistema apóstata. Ela se assenta sobre muitas águas, o que quer dizer que ela está em muitas nações, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Isto quer dizer que os habitantes da terra preferem acreditar nela do que em Deus. Sim, eles acreditaram completamente. E a versão da lei que ela apresenta é a versão do dragão.
não Sim, é? porque é ele que está por detrás disso tudo. E ele é um mentiroso. É. Então essa versão é mentirosa. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada, ou seja, a igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta vermelha é a mesma besta de 7 cabeças em uma forma diferente, que encontramos em vários lugares diferentes. Apocalipse 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, e aquela que é vermelha surge das profundezas do abismo. Portanto, é uma força demoníaca, é algo do diabo, e a mulher estava vestida de roxo e vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. A adoração ao sol era um grande problema nos tempos de Israel, não é? Bem, a única igreja no mundo que utiliza o símbolo de uma mulher com uma taça de ouro na mão é Roma. É. Ninguém mais faz isso. E os jesuítas chegam até mesmo a retratar a mulher com cálice de ouro na mão e da hoste na forma do disco solar, com as letras IHS dentro deles, que por sua vez é o símbolo da ordem dos jesuítas. Isso é adoração a Baal, a Beelzebu. Mistério, a grande Babilônia. Ela é misteriosa, secreta. Eles fazem tudo na escuridão e por baixo do pano. Exato. E na sua testa havia um nome escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Este sistema, portanto, tem filhas, que também são prostitutas. Ou seja, elas também praticam a mesma apostasia que a sua mãe pratica, pois elas engoliram suas doutrinas. Mas quem seriam essas filhas? Bem, na Idade Média, ela não tinha filhas. Ela era a única. Ela era a única. Mas então, o protestantismo saiu e se separou dela. E é interessante que no Concílio de Trento, quando o arcebispo de Reggio entrou no conselho, depois da disputa entre se a Bíblia deveria ser a norma ou se a tradição deveria ser a norma, ele disse aos protestantes: vocês guardam o domingo. E isto é a marca da Igreja Católica, a marca de sua autoridade. Então, vocês mesmos não seguem a Bíblia. Vocês, na verdade, seguem os ensinamentos da Igreja Católica. Portanto, vocês não passam de rebeldes. E ela mesmo diz que um dia suas filhas voltarão a ela. Hoje existe um concílio ecumênico e todas elas estão sentadas nele. É interessante que... Irão todas juntas para o inferno. E quem que é a cabeça? Ainda é a mãe. Sim, ela é a mãe. Mas é interessante que ela tem a sua própria organização. Suas filhas estão no concílio ecumênico, mas ela está mexendo os pauzinhos de forma que as filhas estão voltando para a mãe. Eu vi esta mulher bêbada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Esta prostituta cavalga sobre a besta, ou seja, elas têm aspirações políticas, mas sendo uma mulher, ela também tem aspirações religiosas. Vejamos os que os reformadores fizeram com isso. Esta aqui é uma ilustração que fizeram para a Bíblia de Martinho Lutero. Em sua Bíblia, ele retrata os reis do mundo, como podem ver aqui, ajoelhando-se em adoração a uma besta sobre a qual está sentada a mulher, mas veja como na cabeça da mulher colocaram uma tiara tríplice do Papa. O que os reformadores tinham a dizer sobre isso? As bulas e livros papais rugem como um leão. Nenhum cristão pode ser salvo sem ser obediente e sujeito a ele em tudo o que ele quer, tudo o que ele diz, tudo o que ele faz. Toda essa demonstração de poder revela que ele é o verdadeiro Cristo do fim dos tempos, ou melhor, anticristo, que se opõe e se exalta acima de Cristo. Ele aqui mencionou o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 4. Pois ele não permite que cristãos sejam salvos,
longe do seu poder, ainda que seu poder não seja nada, pois não foi estabelecido e nem ordenado por Deus. Não passa da própria obra do diabo, quando o Papa empurra suas mentiras sobre as missas, purgatório, vida monástica, modas humanas e adoração contrária a Deus, que na verdade é a essência do papado. Ele condena, mata e persegue todos os cristãos que não exaltam ou honram essa abominação acima de todas as coisas. Mas, claro, é impossível, não? Literalmente. Ele deu nome aos bois. Sim. E agora, uma história muito interessante. Essas duas gravuras são de versões diferentes da Bíblia de Lutero. E na primeira, ele tem as duas testemunhas, que representam o Antigo e o Novo Testamento. E essas duas testemunhas estão sendo confrontadas por uma besta dragão. E esta besta dragão possui a coroa tríplice em sua cabeça. Naturalmente, está querendo dizer que a besta é Roma. Esta é a tiara papal. O dragão está se opondo às duas testemunhas. E provavelmente houve oposição de alguns estadistas da época dele. Então, quando saiu a próxima edição, a mesma figura estava lá. Temos aí as duas testemunhas, mas ao invés da tríplice coroa do dragão, colocaram em sua cabeça uma coroa normal de rei. Acho que eles falaram para ele, não fale tão abertamente assim. Não seja tão claro. Uma vez que Lutero se convenceu de que o papado romano era o anticristo, ele fez questão de retratar isso em seus escritos, utilizando artistas que tinha à sua disposição, Lucas Cranach, para reforçar isso visualmente. Ele fez com que Cranach retratasse a besta que vem do abismo com a tiara tríplice do Papa, para acompanhar Apocalipse 11 na primeira edição de setembro de 1522 de sua tradução do Novo Testamento. Provavelmente por causa de reclamações do Conselho Imperial de Regência, Reichsregiment, a tiara papal teve que ser substituída na segunda edição, de dezembro de 1522, por uma coroa simples. Aí não era mais tão óbvio. Lutero não ficou contente com isso. Então, na próxima edição, a gravura trazia mais uma vez as duas testemunhas, mas o dragão estava ainda maior, mais feio e, de novo, com a tríplice coroa do Papa. Tornando mais claro ainda. Ele fez ainda maior. Quando a tradução de Lutero de toda a Bíblia estava sendo preparada para publicação em 1534, e o ainda não identificado manuscrito da oficina de Cranach estava ainda preparando os cortes de madeira para ela, baseando-se em grande parte no desenho anterior de Cranach, a coroa tríplice papal foi recolocada. E Christoph Walter, que era um revisor e letrista da oficina de impressão de Hans Luft, em Wittenberg, confirmou que Lutero não somente era responsável pela tradução, como também pela maior parte das artes. Portanto, Lutero fez questão de que colocassem de volta a coroa tríplice do Papa, e de uma maneira ainda mais evidente. Esta guerra tem sido travada há muito tempo. E você pode notar que essa mesma guerra ela é travada até mesmo entre pessoas que falam a mesma língua. Correto? E esta guerra ainda é travada hoje? Sim. Não chame o Papa de anticristo. Não provoca não. Especialmente no Concílio Ecumênico. De jeito nenhum. É proibido demonizar esses indivíduos. Agora precisamos saber quem é o falso profeta. Já descobrimos quem é o dragão e a besta, mas quem é o falso profeta? Bem, lembre-se de que ela tinha filhas que saíram dela. E as únicas igrejas que saíram dela foram as igrejas protestantes. Em Apocalipse 19, 20, é dito que a besta foi presa e com ela o falso profeta. E então ele descreve o que fez esse falso profeta. Ele realizou sinais milagrosos em nome dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Temos aí um sistema religioso
no qual os milagres exercem grande papel de convencer as pessoas que seja lá o que estão fazendo está em harmonia com a vontade de Deus, quando na verdade não está. Isto então é muito interessante. E os dois foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esse falso profeta deveria saber o que estavam fazendo. Ele tinha tudo à sua disposição. Por exemplo, essas gravuras que mostramos. Ainda assim, se assenta com a prostituta em concílios ecumênicos. E pregando a doutrina dela, ele segue o Papa em vez de Cristo. Na verdade, eles tiveram a oportunidade. Eles saíram, Sim. Mas daí eles voltaram. Elas voltaram. As minhas filhas voltarão. Eu não sofrerei perda de filhos. Ela é muito arrogante. A segunda besta de Apocalipse 13 está associado a esse falso profeta. E a segunda besta, lemos lá no verso 11, então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Esta besta tem 2 chifres. E como já vimos, a mão na parede escreveu Mene, Mene. E Apocalipse, referindo-se à Babilônia, diz, caiu, caiu. E aqui temos 2 chifres. Um representa a esfera do Estado e o outro da religião. E essas 2 esferas falam como dragão. Sim, são parte de um Correto? cordeiro. Parece uma entidade religiosa cristã. Sim, por causa do cordeiro, Isso mesmo. mas que fala como dragão. E nós já vimos quem é que dá poder à primeira besta. O O dragão. dragão. Então, seja lá qual for a linguagem que fala esta primeira besta, que é a linguagem do dragão, agora a segunda besta passa a falar igual. Estes são os protestantes da América falando como dragão. Quando sobem no púlpito, tanto os políticos quanto os religiosos, eles falam a linguagem da primeira É besta. mesmo. E já mostramos isso repetidamente em nossas palestras, que ambas estão em harmonia perfeita. Chegaram até a assinar documentos conjuntamente no Vaticano, assumindo que estão em harmonia com Roma. Só que Roma é mentirosa, de acordo com a Bíblia. Exatamente. E a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta era o poder perseguidor. Se você não dava ouvidos a ela, havia sérias consequências. A Santa Inquisição. Você sabe. E essa segunda besta faria a mesma coisa. Ela forçaria as pessoas, pois é dito aqui que ela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E como forçar as pessoas? Criando legislações que forcem o povo a certas normas e padrões que foram transformados em lei. E estas leis, na verdade, pertencem à primeira besta, Exatamente. Roma. E como essa besta convencerá o povo de que Deus está aparentemente ao lado dela? Por esses milagres aí que nós mostramos. Correto? E sabemos que é o falso profeta quem faz os milagres. Vamos ler de novo. Ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Veja que é o falso profeta que executa o milagre. E ele está de conluio com... E ele está de conluio com a primeira besta. Então, Martin, o fogo descendo do céu é símbolo do derramamento do Espírito Santo. Mas as aves são impuras. Isto é um falso Espírito Santo conduzindo as pessoas ao engano. Lembre-se, à lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles. Portanto, as igrejas protestantes, com o seu evangelho da prosperidade e de realizações e milagres, estão conduzindo as pessoas de volta a Roma. O Kenneth Copeland está fazendo isso, todos os outros líderes evangélicos também. O Rick Warren também. Todos eles estão levando o povo de volta a Roma. Portanto, o falso profeta é o protestantismo apostatado, e ele faz parte desse sistema. Então, os 3 componentes são o dragão, que é o espiritismo, o espiritualismo. O segundo componente é a besta, que é o catolicismo romano. E o terceiro componente é o falso profeta,
Em certo sentido, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Yeah. Todo o poder é dado ao Filho, o mundo inteiro se ajoelha perante Roma. É ela que dita as regras. Todo julgamento será dado a ela. Ela decidirá o que é certo e o que é errado. E esse falso espírito é o que move a todos eles, e o que também dá a eles a oportunidade para que se unam. Correto? Mas não é a verdade que os une. Pelo contrário, é o erro. Quando falamos de falsos profetas, estamos falando sobre falsos movimentos proféticos institucionalizados. O termo falso profeta pode se aplicar a indivíduos, mas também a instituições. Nos dias anteriores ao protestantismo, havia largamente apenas um falso profeta, como instituição, que era Roma. Quando o protestantismo partiu-se em facções e manifestou-se no mesmo espírito de perseguição em relação àqueles que divergiam dele, assim como Roma tinha feito, surgiram muitos falsos profetas. Na verdade, Cristo alertou contra esses falsos profetas. Jesus disse em Mateus 24:11, muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Acabamos de ler que a segunda besta é enganadora. Quantas denominações cristãs existem por aí? Milhares, não é? Alguns dizem que é cerca de 3.000. Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas testem o espírito se é de Deus, porque muitos falsos profetas surgirão pelo mundo. Não devemos focar em indivíduos, mas também Sim. em instituições. Todas essas milhares de instituições que pregam o evangelho da prosperidade e que também alegam que a lei foi abolida. O curioso é que eles seguem a lei do Papa. Ridículo. Jeremias 51, versos 9. Teríamos curado Babilônia, mas ela não foi curada. Abandone-a e vamos cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega até os céus e eleva-se tão alto quanto as nuvens. Este é o alerta sobre Babilônia típica, a Babilônia original. Ele a teria curado, mas ela não pode ser curada. Portanto, abandone-a, saia dela, fuja dela. E quando ele a teria curado? Desde o início. Eles tiveram a chance. Nabucodonosor, Sim. ele aceitou a verdade. Exatamente. Mas as próximas gerações foram de mal a pior, até que finalmente chegou o Mene Mene, Tekel, Ufarsim. Era o fim da Babilônia. Então, fuja da Babilônia, pois ela vai ser destruída. O mesmo acontecerá com a Babilônia antitípica. Apocalipse 19:20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta. Estes são os sistemas religiosos do cristianismo, catolicismo e o protestantismo apostatado. Eles fizeram milagres, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O diabo terá que esperar mais 1000 anos antes de ser finalmente destruído. E também esse aí de Apocalipse, também como em Jeremias, poderia ter sido curado. Teve a chance de ser curado. Houve um movimento protestante. Tiveram a chance. Sim. Houve o Concílio de Trento, tinham a palavra de Deus, mas não, colocaram as tradições acima da palavra de Deus. Mas ainda assim tiveram a audácia de escarafunchar manuscritos dentro de uma lata de lixo para substituir os manuscritos originais, o que resultou em centenas de versões que diferem do Textus Receptus. Mas que estão de acordo com aqueles da Babilônia. Exato, com a teoria deles. Portanto, o que estamos vendo é um conflito de autoridades. Mateus 6, versos 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Martin, o único lugar em que a vontade de Deus é feita é nos céus. Definitivamente não é a terra que faz a vontade dele. Portanto, algo precisa acontecer. Essa terra, junto com a sua rebelião, precisa ser destruída, para que assim a vontade de Deus seja feita aqui. Marcos 3, versos 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, no que se refere a qual é o caminho correto e qual é o errado, se você fizer a vontade de Deus, você faz parte de sua família.
Mas se não fizer a vontade de Deus, ele não te conhece. Você é praticante de anomia contra a lei de Deus. Efésios 6, verso 6. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Hebreus 10, 36. Vocês precisam ser pacientes para que, após fazerem a vontade de Deus, recebam a promessa. Pode você receber a promessa sem fazer a vontade de Deus? Não. Não. E onde está a vontade de Deus? Na lei? É em sua lei. E é bom que você siga a lei original. Veja só, temos todos esses versos aqui. Veja só, a vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus, cumprir a lei real, é o que diz Tiago 2,8, e seus 10 mandamentos. A igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé de Jesus. Portanto, a vontade de Deus é muito importante. Isto é um lado. Já o outro lado é o oposto disso. Qual é o oposto da vontade de Deus? Está lá em 2 Reis 17, 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de seus maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. O que é maldade? Agir contra a lei. Ir contra a lei. A Babilônia é um sistema que procurou eliminar a lei de Deus. A idolatria reina solta nela. Afinal, Roma apagou o segundo mandamento que proibia a adoração de imagens. Roma também alterou o mandamento do sábado, que marca a nossa aceitação de Deus como Criador e Redentor. Ela desviou esse foco para si mesma ao alterar o mandamento para o domingo. Portanto, como já vimos várias vezes, Babilônia caiu e ela tornou-se uma casa de demônios. Eu acredito que isto já tenha ficado claro. Vejamos agora uma citação do Grande Conflito. Este texto aponta para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia é feito pelo segundo anjo, de Apocalipse 14, no versículo 8. Isso será repetido com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas várias organizações que constituem Babilônia, uma vez que esta mensagem foi primeiramente dada no verão de 1844. Uma terrível condição das religiões do mundo é aqui descrita. Com cada rejeição da verdade, as mentes do povo tornar-se-á mais escura, seus corações mais teimosos, até tornarem-se uma resistência infiel. Desafiando os avisos que Deus tem dado, eles continuarão a pisotear preceitos após preceitos do Decálogo, até que sejam levados a perseguir aquele que os tem como sagrado. O próprio Cristo é desprezado pelo desprezo com que tratam a sua palavra e seu povo. Conforme os ensinamentos do Espiritismo são aceitos pelas igrejas, lembre-se, esse é o componente do dragão. A restrição colocada no coração carnal é removida. E a profissão de religião tornar-se-á um mero manto que serve apenas para esconder a iniquidade. A crença nas manifestações espirituais abrem a porta para espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E assim a influência de anjos maus é sentida nas igrejas. É incrível. Os jesuítas chegam até mesmo ao ponto de dizer que podemos usar a ciência revelada por demônios, pelo próprio diabo. É claro, por meio de sessões espíritas e outras manifestações. Eles, portanto, estão trabalhando juntos com essas manifestações. E aquele falso espírito também foi introduzido e, como nós acabamos de ler, agora é percebido como sendo um espírito bom. Correto. Agora, apenas para deixar bem claro que nós não estamos sendo injustos aqui. Devemos encontrar as doutrinas da serpente, as mentiras da serpente, dentro do sistema. Vamos fazer isso? Gênesis 3:1. E ele disse para a mulher: é verdade que Deus disse assim? O que foi que a serpente disse? Ela disse que nós certamente não morremos.
Será que Roma também ensina isso? Este é o catequismo da Igreja Católica. A Igreja ensina que cada alma espiritual é imortal. Ela não perece quando é separada do corpo pela morte. Essa igreja acredita em Deus ou na serpente? Na serpente. Mas será que eles foram simplesmente enganados ou eles sabem que Deus disse algo diferente? Vamos lá. Nova Enciclopédia Católica. A imortalidade. No Antigo Testamento, a alma não é parte do homem, mas todo o homem, como um ser vivente. De maneira semelhante, no Novo Testamento significa a vida humana, a vida de um sujeito consciente e individual. Exegeses recentes mantêm a ideia de que o Novo Testamento não ensina a imortalidade da alma no senso helenístico de sobrevivência de um princípio imortal depois da morte. Então eles sabem. Eles admitem que a Bíblia não ensina isso, mas eles ensinam. Isso é espiritualismo, é uma abominação a Deus, é a doutrina do dragão. Portanto, desafiando a palavra de Deus, eles admitem crerem na serpente. Esta é a doutrina oficial deles. É mesmo, diretamente. É interessante que tanto Lutero como Tyndale apoiavam a ideia do sono da alma. Ou seja, de que os mortos não sabem de nada, eles serão ressuscitados, seja para a vida ou para a morte eterna. Para a destruição total, os maus morrerão. Quem se apegar ao seu pecado morrerá. Não existe um estado intermediário no qual você pode jogar pôquer ou ter grandes festas em um lugar onde eles glorificam como inferno. Mas e quanto à segunda mentira que diz que nós seremos como Deus? Veja mais uma vez no Catequismo Católico. Lá é dito que a palavra tornou-se carne para tornar-nos participante da natureza divina. É por isso que a palavra tornou-se homem, e o Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, para que o homem, ao entrar em comunhão com a palavra, e portanto recebendo a filiação divina, possa tornar-se filho de Deus. Pois o Filho de Deus tornou-se homem para que nós nos tornássemos Deus. Isso é inacreditável. Isso é nova era. Sim. O primogênito Filho de Deus, querendo dividir conosco a sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que ele, feito homem, pudesse tornar os homens deuses. A doutrina da serpente. Doutrina da serpente, presunção do pior tipo. E este é um ensinamento oficial da Igreja Católica. Se eu me sento na mesma mesa que ela, dizendo que tenho o mesmo propósito que ela, eu estou pecando contra Deus, não certo? é? Alegações papais de divindade. Apesar das numerosas alegações dos papas medievais de serem Deus na Terra, os papas modernos não ficam distantes dessas alegações. O Papa Leão XIII disse o seguinte: nossos pensamentos voltaram-se para a imensa multidão daqueles que são estranhos à alegria que preenche todo o coração católico. Alguns porque estão em absoluta ignorância do Evangelho e outros porque se afastaram da crença católica, ainda que carreguem o nome de cristãos. Este pensamento tem sido e é uma fonte de grande preocupação para nós. Percebeu que nós é com letra maiúscula? Ele está se comparando a Deus. Isto é arrogância. É impossível pensar numa porção tão grande da humanidade desviando-se do caminho correto, enquanto eles se afastam de nós. Veja de novo, letra maiúscula. O pequeno chifre falaria blasfêmias, isso aí é blasfêmia. Correto? E não experimentando o sentimento de tristeza interior, mas uma vez que nós ocupamos nesta terra o lugar do poderoso Deus. Isto é arrogância do pior tipo. E uma vez que eles são infalíveis, essas alegações não podem ser retiradas. E quanto à terceira alegação, conhecendo o bem e o mal, Catequismo da Igreja Católica, artigo 3, liberdade do homem. Deus criou o homem como um ser racional, conferindo a ele a dignidade de uma pessoa que pode iniciar e controlar suas próprias ações. Deus quis que o homem pudesse ser deixado nas mãos do seu próprio conselho, para que ele pudesse, de seu próprio consentimento, buscar o seu Criador e assim alcançar sua plena e abençoada perfeição apegando-se a ele. Isso é bíblico, Martin? Não. A Bíblia diz que ninguém busca Deus, nem sequer um. Nenhum. E essa é a razão pela qual o mundo se encontra no estado que ele está. Se tão somente vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos, a paz de vocês seria como um rio.
Então, quem decide o que é certo ou errado? É o homem ou De acordo Deus? com eles, o homem. De acordo com eles, é o homem. Esta é a doutrina da serpente, é a doutrina do diabo. É. E se você se assenta em harmonia com esse sistema, você está pecando. Devemos fazer o contrário, devemos sair dela. Sim. Desde o Vaticano II, o significativo e amplo consenso em literatura teológica moral. Antes de continuar, eu quero enfatizar quem está dizendo isso. É Richard Gula, Razão Informada pela Fé. Ele é um professor jesuíta, um professor de teologia. Isto aqui é a doutrina católica, é a doutrina da serpente. A pessoa humana é um ponto de partida mais apropriado para elaborar sobre o sentido da moralidade em geral e prover o critério fundamental necessário para lidar com questões morais específicas. Dizer que uma pessoa adequadamente considerada seja a norma da moralidade não destrona Deus e nem eleva a pessoa humana ao nível de supremo valor. Mas é claro que destrona. Pois ele acabou de dizer que o homem é o ponto de partida. Não precisamos dar ouvidos Exatamente. a Deus. Você não destrona Deus, mas ignora Ele, não é mesmo? É, porque você vai saber melhor como distinguir entre o bem e o mal. Exato. A grande vantagem em se ter uma autoridade institucionalizada do magistério, ou seja, a hierarquia da igreja, é que ela provê uma estrutura que pode reunir de uma maneira corporativa e complementar a experiência de vários insights de várias perspectivas de forma a alcançar a mais completa expressão da verdade sobre a vida moral. De onde vêm os seus valores morais? Do consenso. Aham. E dos líderes do alto escalão Exato. dessa organização. Então, se você tem um monte de pervertidos na sua liderança, então o seu padrão de moralidade, o seu nível de moralidade será bastante baixo. E se considerarmos as atrocidades que têm sido praticadas por essa instituição, e veja, a lei nos garante o direito de que até mesmo a mídia noticiem a respeito dos casos nojentos de pedofilia que acontecem nessas instituições. Ora, Deus me livre se eles forem o compasso moral que define a nossa moralidade. Em meio a tantas vozes conflitantes nos dizendo o que fazer, e tantas comunidades diversas projetando imagens daquilo que faz a vida valer a pena, somos felizes de ter o magistério para nos ensinar as questões morais. Martin, eu só posso dizer que a nossa felicidade é termos a palavra de Deus nos guiando em assuntos morais. É inacreditável. A responsabilidade principal do magistério é ajudar-nos a compreender o evangelho de nossos tempos e nutrir nossa assimilação de seu valor básico. Não é à toa que temos uma legislação tão perversa nos dias de hoje, que ao mesmo tempo que contraria a palavra de Deus, ainda alega ser justa. É, porque ela se adequa aos nossos tempos. Perfeito. A fórmula de que o que vale é uma infalível decisão de consciência é uma completa distorção da real função da consciência. A consciência precisa ser informada. Que católicos tomassem uma decisão de consciência, independentemente do magisterium, seria negar que essa pessoa esteja agindo como católico leal e de acordo com a consciência informada apropriada. Nós acabamos de fazer um programa falando sobre a liberdade. De onde vem a sua consciência, Martin? Deste livro aqui. Deste livro aqui. Vamos levantar para que as pessoas vejam. Este livro aqui. É dele que vêm as informações sobre como a nossa consciência deve se portar, mas eles dizem que não. É, eles até dizem que você nem mesmo é um católico se você não acreditar no que eles te dizem. É isso mesmo. E isso também se aplica a todas as outras denominações que sentam em conselho ecumênico com esse mesmo sistema. Exato. Eles estão ignorando doutrinas básicas da Bíblia para ficarem de bem com eles. Podem dois andarem juntos sem que concordem? Não, e como a sua consciência será afetada se você fizer isso? É algo inacreditável. Mas as pessoas podem dizer, mas esse aí é o papado da Idade Média. Só que não. Na verdade, este papado é de todas as eras. Vejamos este artigo sobre a autoridade do Papa, onde essa pergunta foi feita.
Em outros folhetos católicos, mostramos que os pais da igreja reconheceram que Jesus tornou Pedro a rocha na qual ele construiria a sua igreja, dando a Pedro uma primazia especial, de forma que Pedro foi a Roma e lá deixou os seus sucessores. Agora eu vou pular lá para baixo, em negrito. Por causa da sua origem superior, todas as igrejas devem concordar com Roma. Isso é muita arrogância. E são eles mesmos falando. E nessa altura, todos estão acreditando nisso. Até onde eu saiba, aquele livro ali é a minha norma. Mas de acordo com a norma deles, eles podem pregar filosofias gregas o quanto quiserem, mas isso não é bíblico. O Papa é arrogante, a ponto de se assentar num grande trono branco em meio a 2 querubins de ouro e 4 criaturas viventes em redor dele. Isto é uma blasfêmia inacreditável. E eu quero salientar que o Papa atual já fez isso diversas vezes. Isto apenas mostra que ele é tão culpado quanto os seus antecessores. Porque Deus, na Bíblia, é representado como estando sentado dessa maneira aí. Seria este o sistema babilônico? Sim. Mas só para nos certificarmos, vamos deixar os jesuítas falarem. Como isto influencia o uso das Escrituras? De acordo com Roma, a tradição católica moral tem apoiado-se em 2 fontes para adquirir seu conhecimento moral, a Escritura e a lei natural. A lei natural é a grega, né? Filosofia grega. Pelo fato de preocupar-se tanto em encontrar um terreno comum para a vida moral que todos os povos possam endossar, a tradição católica tem dado preferência à lei natural como a fonte primária de seu conhecimento moral. Veja como eles põem a Bíblia de lado descaradamente, apesar de dar uma aparência bíblica à teologia moral. Gente, isso é muita arrogância. Apesar de dar aparência bíblica à teologia moral, a prova de texto não permite que as Escrituras façam parte do tecido da reflexão moral teológica. Martin, as pessoas precisam fugir de Babilônia para que não sejam participantes de suas pragas. Este sistema vai ser jogado nas profundezas do inferno, no lago de fogo. Se você insistir em se apegar a esse sistema, então tenha certeza que você vai parar no lago de fogo. Pelo fato de estarem sujeitos às condições históricas, os textos bíblicos precisam ser interpretados a fim de serem aplicados às situações contemporâneas. Ou seja, reescreva a Bíblia do jeito que for melhor para você. Sabe, e isso aí já está sendo soado em muitas denominações diferentes. O tempo todo. A alta crítica diz, nós temos que aplicar a Bíblia aos nossos tempos. Seja na questão do aborto, ou na questão da homossexualidade, ou na questão de igualdade de gêneros, não importa o assunto. Para eles, a Bíblia precisa ser reinterpretada. Mas não, a Bíblia deve ser compreendida do jeito que está. É você que tem que se sujeitar à norma dela, e não a Bíblia se sujeitar à sua norma patética. Martin, eu acho que eu preciso me acalmar. Estou fervendo como um bule aqui. É que essas atrocidades babilônicas me tiram do sério. Martin, este é um livro muito bom. Ele é de 1946, é chamado A Bíblia e a Igreja Romana. Mas não é tão antigo assim, 1946. Bem, é anterior a você, não é? Um pouquinho antes. Um pouquinho anterior. Eu acho que um pouco antes de você também. Por 3 anos. Eu estava quase lá. Mas veja o que as pessoas escreveram naquela época. Sabe, Martin, o meu coração anseia por teólogos e pregadores que ainda preguem a palavra de Deus. Eu quero a minha igreja de volta. Os reformadores tinham as Escrituras Sagradas como a única regra para a fé e prática. Acontece que os filhos da Reforma acabaram jogando essa regra pela janela. Eles a fizeram em pedaços pelas mãos ímpias dos críticos. E junto com a Bíblia, vai o Deus da Bíblia. E ao culparmos Roma pela idolatria literal de sua veneração de imagens, relíquias e por aí em diante, ela retruca com a acusação de idolatria intelectual, na qual o protestantismo, havendo rejeitado a revelação de Deus, acabou criando um novo Deus, o produto do pensamento apóstata.
Roma não tem medo do modernismo. Na verdade, ele é o seu aquário cheio de peixes, uma vez que o coração humano não pode se satisfazer com as incertezas vagas e vaporosas do modernismo. Roma se dirige àqueles que estão debaixo da influência deste ramo castrado do protestantismo, oferecendo a autoridade da igreja fundada por Jesus Cristo, em lugar das confusas incertezas do indiferentismo. Eu não poderia descrever melhor. Sabe, algumas pessoas acham a linguagem muito complicada. Ora, estude. Leia de novo, então. Leia de novo, até você entender o que eles querem dizer. Sabe, eu me pergunto o que ele teria escrito se estivesse vivo nos dias de hoje. Talvez ele tivesse sido tão doutrinado a ponto de estar se assentando em concílios ecumênicos e não escrever nada. Mas o que ele escreveu ali foi perfeito. E isto é protestantismo, 1946. Mas o que eles ensinam sobre a expiação, o sublime coração do Evangelho? Isaías diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com poderosos repartirão eles o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os maus feitores foi contado. Temos aí a profecia do Antigo Testamento, seu cumprimento no Novo, e isto é o coração do plano da salvação, a expiação. Roma, no entanto, diz que não há expiação. Jesus não morreu por você. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. É Babilônia que diz que você é salvo pelas obras. E uma dessas obras é a observância do domingo. Na carta apostólica Dies Domini, do Santo Pai João Paulo II para os bispos, clérigos e fiéis da Igreja Católica. Vou ler apenas essa parte em azul. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, fala do descanso dominical como direito do trabalhador que o Estado deve garantir. Chegamos aqui ao X da questão. Temos aí uma lei, que é uma lei católica romana, e este Papa, Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, que lida com a ordem socioeconômica, diz que o Estado deve forçar e garantir a santidade do domingo. Viu? É aqui que nós chegamos ao X da questão, porque é aqui que a autoridade de Deus é colocada em contraste com a autoridade da serpente. É isso mesmo. Temos aí duas declarações autoritativas conflitantes. Uma diz: lembra-te do sábado para santificá-lo, porque eu sou o seu Criador e Redentor. É por isso que eu lhe ordeno o sétimo dia. Mas então vem Roma dizendo: não, é o primeiro dia da semana. Nós vamos fazer do meu jeito e o Estado precisa garantir que isso aconteça. E será quando o Estado garantir isso que ele estará agindo diante da autoridade da primeira besta, e assim forçando a marca de seu poder eclesiástico. Portanto, não é mais uma questão de dia, é uma questão de autoridade, que só acontece de estar ligada a um dia. Martin, nós precisamos compreender quem é Babilônia e por que o povo deve se separar dela. Sim, e muitas pessoas ficam confusas sobre essa marca dessa besta. Exato. Vamos um pouco mais fundo agora. Este é o Catequismo Explicado. Esta é a edição do Fórum de Bellarmine. Bellarmine era um cardinal e este era o seu Catequismo Explicado. E ele fala sobre os mandamentos de Roma. E aqui ele fala dos 6 mandamentos da igreja. Agora, esses 6 mandamentos da igreja não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Eles são apenas a explicação de um mandamento. O mandamento do sábado. Vamos ler. Os 6 preceitos da igreja são uma amplificação do 3º mandamento do Decálogo. Precisamos lembrar que eles apagaram o 2º mandamento. Portanto, o 3º mandamento deles deveria ser o 4º.
Na Bíblia, o mandamento do sábado é o quarto, mas a Igreja Católica o transformou no terceiro porque eles apagaram o segundo mandamento, para que assim pudessem praticar a idolatria e assim adorarem Pachamama, se necessário. O primeiro preceito da Igreja, veja, não é o mandamento da Bíblia, é o mandamento da Igreja Católica. O primeiro preceito da Igreja ordena o fiel a descansar de seu trabalho em certos dias, além do domingo, para dar graças a Deus por graças especiais. O segundo preceito da Igreja ordena a maneira na qual o domingo e os outros dias sagrados de obrigação devem ser observados. O terceiro e quarto preceito da Igreja nos obriga a confessar e comunicar pelo menos uma vez por ano. A Bíblia não diz que devemos morrer diariamente, mas uma vezinha por ano já dá, não se preocupe com isso. O quinto preceito nos obriga a dar apoio aos nossos pastores. E o sexto nos proíbe de casar com não-católicos, ou de solenizar o casamento em tempos proibidos. Portanto, estas são regras concernentes à autoridade deles de proclamar dias de festas. E então ele diz, estamos debaixo de uma obrigação rigorosa de guardar os mandamentos da Igreja, não os mandamentos da Bíblia. Pois desobedecer à Igreja é desobedecer Cristo? Bem, só se for outro Cristo. Porque o Cristo da Bíblia diz que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ele disse que nada seria removido da lei, não é? Cristo conferiu à Igreja os mesmos poderes que Ele mesmo recebeu de seu Pai. Ele disse aos seus apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quando a Igreja nos ordena algo, é como Cristo estivesse ordenando, já que Ele disse, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado também no céu. Desobedecer à Igreja é desobedecer a Cristo. Bem, mas essa Igreja aí se esqueceu que Jesus disse que a lei jamais seria mudada. Cristo disse, em vão eles me adoram, pois ensinam com doutrinas e preceitos de homens. Assim como ele disse aos apóstolos, aquele que desprezar vocês, me desprezam. Nosso Senhor fala da Igreja como um reino. Ele também a compara a um aprisco, para assim nos ensinar que as crianças da Igreja devem obedecer os seus superiores eclesiásticos. Isto é arrogância do pior tipo. E isso permeia basicamente a todas as denominações. É por isso que tiveram que mudar aquele verso na Bíblia também, não é? Cada sociedade é autorizada a fazer leis que os membros devem observar. E a Igreja faz assim, e através de sua boca, Deus faz a sua vontade conhecida para nós. Aquele, portanto, que violar um dos mandamentos da Igreja, comete um grave pecado. A Bíblia, por outro lado, diz que quem violar um mandamento da lei é culpado de toda ela. Temos duas leis aqui, Martin. Duas leis diferentes. E o catequismo continua. Os governantes da Igreja têm poder para dispensar os fiéis da observância de qualquer um dos mandamentos da Igreja por certas razões. Isso é incrível. Essa Igreja pode validar ou anular a sua lei como bem quiser. Por outro lado, a lei de Deus é imutável. Nada da lei de Deus pode ser mudada. Se eles quiserem com que você quebre a lei de Deus, basta fazer uma lei deles te obrigando a isso. Se alguém quiser ir para uma balada da pesada, basta pegar uma indulgência com a Igreja. É só você comprar uma. Pois é. É igual aquele sujeito que foi até o Técio pedindo uma indulgência porque queria cometer um crime e ele deu a indulgência. Mas aí, quando Técio estava indo embora pela floresta com todo aquele dinheiro que havia coletado das indulgências, aquele sujeito a quem ele havia dado a indulgência o roubou e pegou todo o dinheiro. E aí, quando prenderam o sujeito e o levaram a julgamento, ele apresentou a indulgência provando que ele tinha permissão para cometer um crime. Tudo bem, eu tenho uma carta aqui que me permite ser liberado da cadeia a qualquer hora. Pois é, olha só. E aí o juiz lançou o cara para fora do julgamento. É uma coisa ridícula, inacreditável, e é o catequismo da Igreja Católica. Vamos reiterar. O primeiro mandamento da Igreja, veja, este é o mandamento mais importante da Igreja. É a observância dos domingos e feriados. As pessoas não entendem que este é o X da questão. Elas acham que é só um dia, não tem importância. E, de novo, isso remonta à autoridade. É por isso que eles colocam isso aí. Correto? No primeiro mandamento da Igreja,
A observância solene dos feriados é ordenado sobre nós. Existem 7 festivais de Nosso Senhor, 5 de Nossa Senhora e 3 dos santos. Agora é feita a pergunta: por um acaso a Igreja Católica tem o poder para fazer qualquer alteração nos mandamentos de Deus? Agora vem a resposta. Ao invés do 7º dia e outros festivais apontados na antiga lei, a Igreja prescreveu os domingos e outros dias sagrados para serem separados para a adoração de Deus. E a estes dias nós somos obrigados a guardar em consequência dos mandamentos de Deus ao invés do antigo sábado. A Igreja admite que mudou o dia. Isso é um crime contra Deus. Um crime que é perpetuado até hoje. E que consta até mesmo na Laudato Si. O Papa Francisco escreveu o seguinte na Laudato Si: negociações internacionais não podem fazer progressos significativos graças às posições tomadas por países que colocam seus interesses nacionais acima do bem comum global. Portanto, os reis do mundo devem dar o seu poder à besta. Eles não podem ser autônomos. Têm que fazer a vontade da besta. É isso que ele disse. E que também é o que Apocalipse previu que aconteceria. E nós vamos ver, já está acontecendo. É verdade. E então ele continua escrevendo e deixa bem claro o seguinte: o universo se desdobra em Deus, que preenche-o completamente. Portanto, existe um significado místico a ser encontrado em uma folhinha ou na trilha de uma montanha, uma gota de orvalho no rosto de uma pessoa pobre. Isso é puro panteísmo, não se trata de um Deus pessoal. Ele pode ficar com o Deus dele, mas o meu Deus é o da Bíblia. E então ele toca na questão do domingo. No domingo, a nossa participação na Eucaristia tem especial importância. O domingo, assim como o sábado judeu, deve ser um dia para curar os nossos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Ele também proclama o descanso eterno do homem em Deus. Espera um pouquinho aí. Isso está em contradição direta à palavra de Deus. Temos aí todos os elementos da Babilônia moderna. E as igrejas, incluindo as igrejas protestantes, estão alinhadas a isso. O Noticiário Independente Católico diz assim: vamos guardar o jubileu para a terra, uma semana Laudato Si, e aí eles falam do domingo, o domingo da criação. Primeiro anualmente e depois semanalmente. A Federação Mundial dos Luteranos diz a mesma coisa. Também prega o jubileu, um descanso para a terra. E a Aliança Europeia pelo Domingo luta pelo direito de desconectar e pela necessidade de um dia de descanso comum na Europa. Este é um convite para um webinar de 2021, portanto, eles querem que todos os cidadãos da Europa estejam sujeitos ao domingo. De quem é essa lei, Martin? Roma. É a marca da besta. Quão proeminente é Roma considerada pelo mundo? E especialmente a segunda besta de Apocalipse. Sim, aquela besta que tem a aparência de um cordeiro com seus 2 chifres. Correto. Este daqui é o John Kerry. Como todos já sabem, ele é membro do Caveiras e Ossos. Do capítulo 322 dos Illuminatis, que foi fundada por Aram Weishaupt, que aliás era um jesuíta. É claro que alguns alegam que ele era um jesuíta apóstata, mas a verdade é que não. A verdade é que ele tornou-se apenas um jesuíta de manto curto. Ele estava fazendo o trabalho dos jesuítas disfarçado. Ele só passou a agir de maneira oculta. Temos as sociedades secretas, a religião do dragão, os reis do mundo, a segunda besta, e vamos ver como ele considera a moralidade da primeira besta. Vamos ver. Você está numa missão muito importante aqui na Europa. Poderia nos dizer por que incluiu uma visita ao Papa em uma viagem cujo objetivo é falar sobre mudança climática? Bem, o Papa é uma das maiores vozes da razão, além do fato de que ele possui autoridade moral na questão da crise climática. Ele tem estado à frente. Ele é o líder. A sua encíclica Laudato Si é um documento muito, muito poderoso.
não é apenas eloquente, mas muito persuasivo. E eu acho que a voz dele será uma das vozes de liderança na conferência de Glasgow. Como pode os Estados Unidos, como uma superpotência, e a Santa Sé, sendo um país tão pequeno, apesar de ter autoridade moral, colaborar entre si na luta contra a mudança climática? Bem, sabemos que o Santo Padre é uma das vozes mais poderosas do planeta. Ele tem sido extraordinário em sua eloquência ao chamar as pessoas a serem racionais e tomarem uma atitude, a viverem como seres humanos responsáveis e cuidarem da criação de Deus. A mensagem dele é que todos nós devemos ser mordomos desta criação. Mas por que ele está acima dos políticos e não está envolvido em nossos conflitos nacionais? Eu acho que ele pode, você sabe, sacudir as pessoas um pouco e conscientizá-las de nossa obrigação comum. Eu penso que o Santo Padre tem autoridade moral em relação às nossas obrigações uns com os outros, uma vez que todos nós precisamos nos levantar e trabalhar juntos. E por causa das divisões do mundo, das polarizações, os conflitos ideológicos, a voz dele é mais importante do que nunca. Sabe, Martin, nada é por acaso. Você reparou na sala em que ocorreu essa entrevista? Você viu o quadro lá atrás? Do Papa Francisco. Pois é, tem um quadro enorme do Papa Francisco lá atrás. E ele o está exaltando, enchendo a bola dele, dizendo que ele é o padrão da moralidade. Sim, ele disse isso, o padrão da moralidade. Exato. O Papa alerta contra o elitismo, a crueldade e o individualismo extremo. Ninguém pode ser individualista, todos devem seguir o magistério. Se você decidir seguir apenas a Bíblia, você está encrencado. O princípio do bem comum na doutrina social da Igreja Católica. Todo mundo tem o direito de aproveitar as condições da vida social que são conquistadas pela jornada do bem comum. Distribuição dos bens comuns, etc. O bem comum é definido pelo papado. Cada nação e cada indivíduo deve sujeitar-se a ele. O Papa conclama as nações a trabalharem em direção a um bem comum global. Sozinho, o Estado não tem mais condições de garantir o bem comum para a sua nação. O bem comum tornou-se global e as nações devem associar-se a ele para o seu próprio benefício. Seria este um cumprimento da profecia? Sim, 100%. E com essas palavras, ele reconhece que todo mundo já comprou essa ideia. É verdade. Será que os reis do mundo então já deram seu poder à besta? Sim. Infelizmente. Vamos ver agora o que os jesuítas têm a dizer. Esta é a própria besta do abismo abrindo a sua boca. E ela diz assim: as raízes conceituais do bem comum estão nas filosofias gregas e romanas como objetivo da vida política, do bem da cidade. Isso é muito importante, Martin, porque todos nós sabemos que eles estão se referindo à cidade espiritual de Babilônia e ao dever confiado aos líderes civis. Martin, por um acaso a filosofia grega e romana é bíblica? Não, mas isso qualifica eles de acordo com aquela descrição bíblica dessa besta. Exato, porque ela tem um corpo de um leopardo, assim como os componentes de Roma nela. É exatamente disso que se trata a Babilônia. E nós devemos decidir aonde nossa moralidade e dever dos líderes civis deve se originar. Quando os líderes civis nos dizem para fazermos coisas contrárias à nossa consciência, coisas que estão em harmonia com a Babilônia, chegou a hora de dizermos não, eu seguirei a Bíblia. Mais um artigo, promovendo a liberdade religiosa. Pelo fato de sempre estarem falando sobre isso, as pessoas dizem, mas Roma é a favor da liberdade religiosa. Eu já ouvi gente de nossa própria igreja dizer que Roma mudou. Agora ela é a favor da liberdade religiosa.
Ora, mas devemos ver qual é a definição dela de liberdade religiosa. Está escrito assim: esperamos que, ao mostrarmos às pessoas o que a nossa liberdade religiosa nos permite fazer, isto é, servir o bem comum, nossas liberdades religiosas serão respeitadas. Ou seja, apenas se você seguir a filosofia grega e romana, nós garantiremos a você a liberdade de exercer a sua religião. Mas se você seguir a Bíblia, você não estará seguindo o bem comum. Assim você será um inimigo. Ou seja, você é livre enquanto você fizer o que nós mandarmos. Exato. Vamos ler aqui então. A liberdade religiosa jamais deve tornar-se liberdade de adoração, já que o nosso relacionamento com Deus se estende além da adoração. Martin, isso é uma blasfêmia tão grande que eu chego a ficar chocado que alguém tenha a audácia e a petulância de escrever algo assim. Isso é ridículo, sabe? É que nem dizer sobre a meditação. Nós queremos ir além do que a Bíblia disse. Exato. Nós diremos o que você deve fazer. Esqueça a Bíblia. Este é um sistema completamente blasfemo. A única maneira de se salvar é sair fora desse sistema. Continuemos a ver como eles pensam. Vamos perguntar a um outro jesuíta, Paul Nitter. Vejamos como é que ele vê a religião. Jesus, o profeta cheio do Espírito, ora, isso já é o suficiente para me dar náuseas. O foco de sua vida e relacionamentos era o reino de Deus. Isto significa que ele não era, como os seus seguidores normalmente são, centrados na igreja. Sua principal preocupação não era aumentar a adesão de seu próprio movimento, comunidade. Na verdade, era transformar o coração das pessoas para assim transformar a sua sociedade. Mas não foi Jesus que disse que o reino dele não era deste mundo? Ele veio para chamar as pessoas para fora deste mundo. É o oposto do que ele diz ali. Este é o ponto. Este é o cerne do problema. O dualismo cristão tem exagerado tanto a diferença entre Deus e o mundo que ele tornou-se incapaz de mostrar que os dois formam uma unidade. Mas, Martin, a Bíblia diz com todas as letras em Tiago 4, verso 4, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Qualquer um que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E este jesuíta aí vem me dizer que Deus e o mundo são um? Isso aí é uma distorção do amar o próximo. Porque, de acordo com a Bíblia, amar o próximo é também tentar salvar ele. Este é o pensamento jesuíta. E eu gostaria de lembrar a todos que o Papa atual é um jesuíta. O pensamento dos jesuítas saiu das profundezas do inferno. Ele nega a palavra de Deus. É a exaltação da palavra da serpente. É puramente satânico. A Bíblia diz que Babilônia caiu. Poder à besta. Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a ela? Quem poderá trabalhar contra ela? Esta aqui é a primeira besta. Quando você a obedece, você está, na verdade, obedecendo o dragão. Não está adorando a Cristo. Agora, a segunda besta. Ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Estaria esta união entre igreja e Estado ditando a moralidade papal para o mundo? Sim, todos os reis, todos os comerciantes. Todo mundo. Este é o cumprimento da profecia. Este é o Jornal América, é uma revista jesuíta. O Papa Francisco e mais 40 líderes religiosos conclamam ação urgente no combate à mudança climática. As gerações futuras jamais nos perdoarão. Eles têm um plano escondido por trás da mudança climática. Não resta dúvida sobre isso. Se a encíclica deles sobre o meio ambiente te diz, um dos principais temas é, nós temos que santificar o domingo. Então, obviamente, isso tem que ser incorporado no plano deles. Exato. Eles estão trabalhando juntos nisso. Mais um artigo da Earthbeat, 102 líderes religiosos
pedem por uma energia 100% limpa, como parte no plano de empregos do Biden. Nós não temos que ler todo o artigo, mas é interessante que mais de 3.000 líderes religiosos e pastores, professores e líderes evangélicos possuem todos o mesmo plano. Sim, os falsos profetas se uniram com... Os falsos profetas são parte de Babilônia. A mensagem deles é de união, de unidade. E serão destruídos dentro dela. E o que você deve fazer se não quiser ser destruído também? Sair. Saia de Babilônia. Papa Francisco se une a presidentes de grandes empresas a fim de formar um novo conselho que focará em criar uma economia mais igualitária. Será que a economia também está associada ao sistema? Sim. Será que o poderio econômico será utilizado para forçar a sua vontade? Sim. Exato. Você não vai poder trabalhar, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então está tudo unido no mesmo pacote. O Biden foi se encontrar com o Papa logo antes da COP26. Temos também o Papa encorajando a ativista climática adolescente Greta Thunberg a continuar em sua luta. Temos aí uma jovem que está incentivando crianças a não irem mais para a escola, a boicotarem, a se revoltarem. Será que isso está em harmonia ao método de Deus de fazer as coisas? Não. Sempre que eu olho para o cenário atual, eu vejo esse Papa e os outros líderes, e as igrejas também, marchando de acordo com a música do Papa. Só que a música dele não está afinada com a música da Bíblia. É. E até Deus advertiu na Bíblia, eu vou colocar crianças para governar vocês. Isso, exatamente. E nós sabemos também que o dragão possui componentes secretos. Ele trabalha em segredo. Com mistérios. Só que Deus não faz nada em segredo. Por que será que a Greta Thunberg sempre aparece nas fotos cobrindo um dos olhos? É porque essa é uma mensagem oculta. O Papa trabalha com sociedades secretas. E isso é inegável, pois o próprio John Kerry, que é um dos seus maiores aliados, é membro da Caveiras e Ossos. Então, o que mais você esperaria? Eles trabalham com sociedades secretas, com a maçonaria. Eles são os mestres da maçonaria. Os jesuítas, cujo símbolo é IHS, são adoradores de Baal. Será que esta foto aí é pura coincidência ou também uma mensagem? Você já sabe, não é? Precisamos também reconhecer o dragão em termos das sociedades secretas e de como ela trabalha para envolver nisso todos os políticos. Não tem como separar uma coisa da outra. Para eles é muito importante deixar as coisas de maneira aberta, sim, para que as pessoas possam perceber. Correto. E ao irmos para o espírito de profecia, encontramos essa grande citação. Todos precisam estudar cuidadosamente o mistério da iniquidade, que abrange tão largamente o fechamento da história da Terra. A apresentação de Deus do trabalho detestável dos habitantes dos poderes que governam o mundo, que se unem a sociedades secretas e confederações que não honram a lei de Deus. Nós sabemos que as sociedades secretas estão trabalhando por trás das cenas para concretizar os eventos previstos pela Bíblia. Não existe um político, ou melhor, não vamos ser tão drásticos, quase não existem políticos que não estejam de alguma maneira ligados a isso, especialmente os de alto escalão. A maioria faz parte dessa aliança. Gênesis 6:5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e cada imaginação de seus pensamentos eram continuamente para o mal. Esta é a nossa realidade. Isso foi na época de Noé, e a Bíblia diz que, assim como foi nos dias de Noé, também vai ser. Exato. Nós não temos tempo para falar aqui apenas de sociedades secretas, mas se você consultar o encyclopedia.com, você constatará que a Organização das Nações Unidas é baseada no ocultismo. Ela não é baseada nas Escrituras. Uma organização fundada em 1932 para aplicar os ensinamentos da teosofista Alice Bailey no contexto social, especialmente a fim de melhorar as relações humanas no mundo.
Ela fundou a escola arcana a fim de propagar os ensinamentos teosóficos que vieram a partir de suas incorporações no mestre tibetano. Isto é espiritismo da pior espécie. É algo estritamente proibido por Deus. Essa organização apoia o trabalho das Nações Unidas e é reconhecida oficialmente como uma acreditada organização não governamental. Estão trabalhando diretamente com o demônio. Essa sociedade teosófica era a Lucifer Trust, que depois tornou-se a Lucis Trust. Uma de suas atividades tem sido a formação de triângulos, uma cadeia de indivíduos que empregam o pensamento construtivista em uma meditação diária em grupos de 3. Eles fazem visualizações, grandes invocações. Isso é ocultismo da pior espécie. E é parte do sistema babilônico. Eles trabalham em segredos. E apenas para deixar claro, vamos mostrar mais uma vez aquele vídeo, só para mostrar que os políticos, os líderes religiosos, a mídia e todo o mundo do entretenimento é praticamente parte do sistema. A Babilônia é um sistema gigantesco. Sai dela, povo meu. E esse é o sinal do mestre do segundo véu. Viu? Puramente maçônico. Você não aprende essas coisas na rua. Agora, é assim que geralmente é executado em ambientes públicos. Então, quando você vir isto, ou isto, você agora já sabe de onde isso vem e a quem eles pertencem. Veja Craymon na primeira página da revista de circulação privada de maçonaria. Oficialmente um maçom, com seu colega de irmandade Tony Abbott, e ele está fazendo isso. Repare o anel maçônico. Que liga a política ao entretenimento. De Boris Johnson à realeza. Como a Síria, Irã e Iraque, Palestina e Israel, até mesmo a Coreia do Norte. Presidentes da China e do Japão, da dinastia bancária Rothschild,
aos papas. Você está começando a ver? Martin, eu acho que nem precisamos mais explicar o que as pessoas acabaram de assistir. Já mostramos isso várias vezes, mas apenas para ter toda a informação em um programa, decidimos mostrar novamente esse vídeo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Ou seja, não se percam nos ensinamentos da serpente. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Não ignore a Bíblia, não dê ouvidos ao que está saindo da boca de Babilônia. Separe-se de todos eles. É por isso que Apocalipse 18, verso 4, se aplica tão bem ao nosso tempo. Esta mensagem encontrará sua proclamação completa em nosso tempo. E ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu. Se você está dentro de algum sistema que está associado à Babilônia, seja por meio de concílios ecumênicos, ou por sociedades secretas, ou afiliações políticas. Ou através dos ensinamentos que você ouve na sua igreja. Sim, por estarem afiliados à Babilônia, é a hora de sair, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Deus nunca vai forçar você. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Esta é a última decisão da humanidade. Ou você está com esse sistema ou está contra ele. Não existe em cima do muro. Que Deus nos dê toda a sabedoria para escolhermos os caminhos de Deus ao invés dos caminhos dos homens. Vamos orar. Querido Pai, Babilônia caiu. Eu espero que essa apresentação tenha deixado claro que Babilônia já caiu há muito tempo, mas principalmente nos tempos de hoje. A Babilônia está se fortalecendo nesta terrível trio-união, e em breve ela declarará os seus ditames, os seus dogmas, seu vinho a toda a humanidade. Ajuda-nos a mantermos distância desse sistema, para não participarmos de suas pragas e não perecermos nos pecados dela. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.